Sandro Tugny, decano do Centro de Formação em Artes da UFSB. Eu estou aqui nesse evento Patachí-Kua, organizado pela UNEB e que demonstra um interesse completamente renovado das instituições universitárias em relação às culturas indígenas. Eu estou muito feliz de vir hoje numa instituição irmã da UFSB, uma outra universidade pública nessa região do extremo sul da Bahia, para compartilhar o interesse que nós temos entre nossas instituições em abrir o saber a outras formas e a outras formas de conhecimento, particularmente esses que formulam a riqueza desse território. O interesse que o mundo das artes pode desenvolver para as expressões dos povos originários vem do fato que hoje temos que abordar o mundo da expressão e o mundo sensível através de uma diversidade que se faz cada vez mais pregnante. Nós não temos a possibilidade hoje de determinar ou de dizer que a cultura brasileira é uma mera extensão de uma cultura ocidental, mas tem uma urgência em reconhecer que as culturas brasileiras e as artes brasileiras são muito mais formuladas pelas originalidades, no sentido prêmio do termo, pelas originalidades de todos os pensamentos que formulam esse continente da América do Sul. Que vive alegre para enfrentar as nossas armas já estão seguras e no momento pode me chamar. Bom, então, a gente estava hoje discutindo um pouco as possibilidades de aplicação da Lei 11.645 de 2008, que é uma lei que institui a obrigatoriedade do ensino das temáticas, da cultura indígena, da história, da arte dos povos indígenas e quilombolas e negro-descendentes no ensino fundamental e médio. E se isso é necessário ser ensinado nas escolas, é necessário que as universidades também tratem mais dessa temática. Isso porque nós vivemos ainda num país de muito preconceito. Os povos indígenas, talvez hoje também por um avanço nas entradas que são feitas pelo agronegócio, pelas mineradoras nas terras indígenas, o preconceito se acirra nesses momentos, não sei se ele arrefeceu, mas ele se acirra de uma forma... a gente tem tido pipocado no Brasil inteiro muitas cenas de violência contra os povos indígenas e formas de violência que não são sequer instruídas pela polícia, por quem deve ser, julgadas. De onde vem o preconceito? Assim, acho que uma das principais bases do preconceito é a estrutural ignorância que o povo brasileiro tem sobre as diversas, múltiplas populações indígenas que sobrevivem no Brasil. Tem um dado assim, que eu acho que é interessante, o início desse preconceito talvez tenha ficado registrado no próprio momento do encontro dos portugueses com os brasileiros, que na carta de Pero Vaz de Caminha ele registra isso da seguinte forma: não foi possível ouvi-los porque as ondas do mar quebravam na praia. Então houve uma surdez inicial e essa surdez ela se perpetua até hoje. Muitas pessoas não sabem o que as línguas indígenas encerram como riqueza, como diversidade, como conhecimento, não sabem entender os gestos cotidianos deles, a forma de vida nas aldeias. E isso tudo se deve à falta de conhecimento, a falta de conhecimento não só sobre a diversidade linguística, mas sobre os conhecimentos que os povos indígenas têm sobre a agricultura, sobre as formas que eles têm, inclusive, de ter cultivado essas florestas que nós achamos que são florestas virgens,
mas eles selecionaram as espécies que permaneceram vivas nessas florestas, sobre a forma de edificação que eles têm, tão variada em todos os povos, né? Sobre as suas formas de classificar as espécies vegetais, as espécies animais, a riqueza do imaginário da literatura indígena, dos mitos indígenas, dos cantos indígenas, que promove uma forma de contato com o mundo que é muito diferente da nossa. Enfim, o preconceito ele se deve, sobretudo, à ignorância. Então, o que a gente tem que fazer é promover o conhecimento dos conhecimentos que os povos indígenas têm sobre o mundo, para entendê-los como grandes detentores, como donos de civilizações, né? O povo brasileiro perde muito ao não conhecer essas populações com todas as suas filosofias, biologias, ciências e modos de estar no mundo. A ideia seria